há um rodízio entre os presidentes e agora estou assumindo hoje a presidência da 6ª Câmara e da 4ª de Direito Privado. E é isso, Patrícia, podemos... bom dia a todos, cumprimentando os senhores desembargadores Luiz Gonzaga e Vieira, também o nosso procurador, doutor Jorge Avelar, Carlos Jorge Avelar, senhores advogados que estão aqui presencialmente, também de forma virtual, os senhores servidores e todos os ouvintes da Rádio Web. Nós vamos iniciar a nossa primeira sessão ordinária da 6ª Câmara Civil. Nós temos 2 processos, e o primeiro tem um pedido de sustentação oral. Então, inicialmente, sobre a ata da sessão anterior, queridos colegas, uma observação? Bom dia, presidente Zé Jorge. Bom dia, desembargador Vieira. Cumprimentando aqui o presidente por estar iniciando hoje, nesse ano legislativo de ano judiciário de 2023. Eu que presidi esta Câmara no ano passado, estou aqui cumprimentando o novo presidente da Câmara, desembargador Zé Jorge, certo? E que estes trabalhos deste ano corram tudo de acordo como sempre ocorreram aqui, com tranquilidade e aplicação do direito e da justiça. Sobre a ata da sessão anterior, eu estou de acordo. Desembargador Vieira. Senhor presidente, bom dia, desembargador Luiz Gonzaga. Chego aqui nesta Câmara sem muitas novidades, nada de estrelismo, mas só cooperar. Muito obrigado, está aprovada a data. Pois é, cumprimentando aqui o desembargador Vieira, que está inaugurando como membro efetivo desta Câmara. Tá bom? Vamos lá. Pois é, nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui na Câmara, como assim o fizemos na época do desembargador Douglas, também a desembargadora Oriana, que passou pouco tempo aqui, mas muito contribuiu no nosso trabalho. Senhor Procurador de Justiça quer usar a palavra? Eu cumprimento a todos, bom dia, e quero parabenizar a Vossa Excelência pelo exercício da presidência. Já tive o privilégio de oficiar perante esta Câmara e do seu governo como presidente, muito profícuo, muito eficiente, da mesma forma o desembargador Gonzaga. E também quero lhe parabenizar pela indicação, pela escolha como corregedor. São 2 corregedores agora no nosso tribunal, isso é muito importante. E também dar as boas-vindas ao doutor Vieira, Antônio Vieira, que eu tive o privilégio de oficiar quando ele era titular, salvo engano, da 6ª Vara de Família. Então, estou aqui para contribuir e pedir ao Senhor, de acordo com a minha fé, para que nos abençoe. Abençoe o Poder Judiciário, abençoe o Ministério Público, o sistema de justiça, para que nós possamos realmente, durante este ano, como sempre vemos fazendo, e vem fazendo o Tribunal de Justiça, distribuir a justiça e, principalmente, acolher aqueles, que precisam tanto da nossa contribuição, da distribuição do direito. É assim que nós, da justiça, na verdade. Então, é assim que eu manifesto e agradeço pela oportunidade concedida ao Ministério Público. Muito obrigado. Amém, senhor procurador. Bem, nós vendo processos desta pauta, vamos dar logo início aos nossos trabalhos. Eu vou anunciar o primeiro processo da pauta, o primeiro pedido de preferência, que é da 6ª Câmara Civil, que trata-se da apelação 082-2468-05-2019. Apelante Camila Mito Vestuários Eireli, ME,
advogado Jorge Arturo Mendonça Rex Júnior e outros, e apelado do Estado do Maranhão. Haverá sustentação oral por parte do apelante, né? A advogada se encontra na... Bom dia a todos. Sou eu, Excelência. Pois não, doutora. Vamos iniciar aqui com a leitura do relatório. Trata-se de apelação civil interposta por Camila Mito Vestuários Eireli Mier contra a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal promovida em face do Estado do Maranhão, julgou improcedente os pedidos. Alega a apelante, em suma, que a empresa que atua na atividade de locação de bens, tais como vestuários e acessórios, e que não há incidência de ICMS na locação de bens móveis. Sustenta que o fato gerador do ICMS é a circulação jurídica de mercadorias, com a mudança de titularidade do bem objeto do negócio jurídico e não somente o deslocamento físico da mercadoria. Assevera que nos meses de julho a novembro de 2017 e até o final de 2018 era contribuinte optante pelo Simples Nacional, sendo que o cálculo dos tributos devidos mês a mês, assim como a apuração de receitas da empresa, se deram por meio de programa gerador do documento de arrecadação do Simples, PGDAS. Aduz ainda que a simples análise das informações constantes do Simples Nacional pela Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão permitiria a constatação de que as operações realizadas durante o período de fiscalização fazem referência à atividade de locação de bens móveis, exceto para o exterior, sobre a qual não recai a tributação à hora cobrada. Diz mais que os documentos essenciais à apreciação da matéria deixaram de ser verificados pela fiscalização estadual, sendo por esta razão a autuação ter sido feita de modo equivocado. Por fim, afirma que não ocorreu discrepância entre os valores apresentados pelas operadoras de cartão de crédito e as apurações realizadas pelo contribuinte. Requer o provimento do recurso contra razões apresentadas e a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer de edital, se manifestou pelo conhecimento, deixando de opinar sobre o mérito, é o relatório. Vou conceder a palavra à advogada da apelante, pelo caso regimental de 15 minutos, no caso da doutora Laila Tainá Nascimento. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia. Na pessoa do presidente da Câmara, eu cumprimento a todos os presentes nessa sessão. No recurso interposto pela apelante, esta objetiva a reforma da sentença de primeiro grau com base nos seguintes pontos. A apelante exerce a atividade de locação de bens móveis, como já dito, tais como vestuários e acessórios, motivo pelo qual defende-se não haver incidência de ICMS, em razão desta exercer a locação de bens móveis e não haver, de fato, a circulação de mercadorias, uma vez que no momento da locação gera ao locatário a obrigação em restituir a coisa no estado em que a recebeu. Importante destacar também que, conforme consta nos atos constitutivos da apelante e nos contratos de locação colecionados aos autos, o único fato gerador de receitas da empresa é a locação de bens móveis, razão pela qual, mais uma vez, defende-se não haver incidência de ICMS. Seguindo adiante, mencione-se que deixou de ser observado o fato de que, no período apontado pelo fisco, a empresa ora apelante era contribuinte optante pelo Simples Nacional, fazendo a apuração de suas receitas por intermédio do PGDAS. Diferentemente do que foi apontado pelo fisco estadual, não há que se falar em qualquer omissão de receitas por parte da apelante. O que ocorreu foi a averiguação equivocada por parte do fisco, que observou tão somente as informações constantes nas declarações econômico-fiscais, deixando de observar o que constava nos documentos de arrecadação do Simples Nacional.
Outro ponto que merece atenção é que não há de se falar em presunção absoluta de veracidade dos atos perpetrados pelo apelado, uma vez que este, no momento da fiscalização, deixou de averiguar a qual regime tributário a apelante se submetia na época de sua fiscalização. Por fim, e não menos importante, a apelante defende que a lavratura do auto de infração se deu de forma ilegal, uma vez que foi consolidado com base em informações obtidas através de administradoras de cartão de crédito. E no momento em que essas informações foram obtidas, não havia qualquer ação fiscal em curso, agindo assim em desconformidade ao que disciplina o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Por fim, a apelante pede e espera a reforma da sentença de primeiro grau para afastar a presunção absoluta das informações prestadas pelo fisco estadual e anular o auto de infração em questão, tanto pela não incidência de ICMS sobre a atividade por ela exercida, quanto pela ausência de omissão de informações de receitas declaradas. Obrigada a todos pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Tainá, pela sustentação oral. O Ministério Público, como já dito, né? O senhor mantém o parecer, né? Mantém o parecer, sim, mantém o parecer. Só pelo conhecimento, vamos aqui, eu acho que já ficou bem claro aqui que se trata esses autos. Aqui é para verificar se as operações realizadas pela apelante se relacionam com a locação de bens móveis, que é aluguel de roupas, ou se corresponde à efetiva venda de mercadorias, seria o fato gerador do ICMS. Aqui o fisco esteve na empresa e constatou que não batiam as declarações dela com a movimentação financeira dos cartões de crédito. Isso levou ao fisco estadual ter lavrado um auto de infração por omissão de receita. Manuseando os autos, observe que a apelante anexou ao processo vários contratos de locação de vestidos, trajes e acessórios, pela qual defende a tese que, no período da fiscalização, teria realizado apenas operações que não caracterizam o fato gerador do tributo, já que com a locação não há mudança na titularidade do bem. Contudo, não se pode aferir com certo grau de certeza se todas as operações realizadas no período da fiscalização se deram a título de aluguel de vestuário, pois no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica consta que a apelante atua tanto no ramo de aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios, como no de comércio varejista de artigos usados. Destaque, no caso, foram constatadas diferenças entre os dados informados nas declarações de informações econômicas e fiscais de F e os dados das administradoras de cartões de crédito, restando caracterizadas omissões de saídas passíveis de tributação. Sendo assim, a apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, pois deveria ter apresentado os registros em livros fiscais e contábeis para corroborar suas alegações, tanto que não requereu prova pericial, pleiteando pelo julgamento antecipado da lide. A propósito, o STJ já veio de decidir que, abro aspas, tem-se, portanto, que o contribuinte poderia, a qualquer tempo, tanto na esfera administrativa quanto em sede judicial, demonstrar que as informações prestadas pela instituição financeira não correspondiam a movimentações decorrentes de transações comerciais caracterizadoras do fato gerador do ICMS. Fecho aspas. O que não ocorreu no caso em apreço. Então, ante o exposto, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso, nos termos da fundamentação sul, mantendo a sentença de base. Como vota o desembargador Antônio José Vieira? Acompanhe, presidente. Desembargador Luiz Gonzaga?
Eu também acompanho, já que não houve a prova suficiente para derrubar essa tese. Por isso eu estou de acordo. Estou de acordo. Muito obrigado. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso. Obrigado, doutora Tainá, que esteve na tribuna. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu vou dar preferência agora ao processo da desembargadora Oriana. Pediu vista. Esse processo é da quarta, né? Então, vou só interromper aqui rapidamente, porque eu sei que a desembargadora Oriana tem outros afazeres. Depois nós retomamos o processo da sexta Câmara. Então, eu vou anunciar aqui agora o processo da quarta Câmara de Direito Privado, que é a apelação civil 081-1786-59/2017. Apelante H. Dantas, Comércio, Navegação e Indústria Limitada, advogado Júlio César Cardoso Lobato e outros. Segundo apelante, CDA, Companhia de Distribuição Araguaia, advogado Cláudio Giglio da Silva e outros. Os dois também são os apelados. Esse processo foi adiado da sessão passada a meu pedido e também por pedido de vista da desembargadora Oriana Gomes. Então, estou trazendo novamente, já houve sustentação oral, e como não mudou a composição, né, o desembargador Gonzaga, que estava na sessão pretérita, e a desembargadora Oriana, que irá participar aqui no caso desse julgamento, eu vou, então, proferir o meu voto. Parece que também o parecer só pelo conhecimento, não é isso? Isso, excelente. Fica mantido, sim, só pelo conhecimento. Obrigado. Então, vamos ao voto. Como dito no relatório, a vertente ação de cobrança tem por base o afetamento de transporte marítimo de grãos firmado entre as partes, relativos a 6 viagens entre o Porto de São Pedro, Argentina, e o Porto de Itaqui, nesta capital, formalmente registrado no contrato GJON 94, acostado aos autos, com a sua devida tradução. Importante destacar, ab início, que surge dos autos que nem demandante nem demandada apresenta qualquer questionamento acerca do valor ou pagamento do frete contratado, tido por integralmente quitado. O ponto de controvérsia que fundamenta a apresentação de cobrança é a afirmação por parte da autora que a ré deixou de quitar débitos relativos à demurragem, que é sob estadia, e ao valor do despeite, que seria um prêmio de presteza, que totalizam R$ 1.354.414,18. Pois bem, por se tratarem de termos atinentes ao jargão específico dos contratos de transporte marítimo, cumpre inicialmente esclarecer as definições dos estrangeirismos. Demurrage, que eu não sei, que eu não domino muito a língua inglesa, e despeite, também denominado de subestadia. A demurrage consiste em uma contraprestação prevista no contrato de transporte marítimo, utilizado nos casos em que o tempo previsto para se realizar uma operação ou devolução, seja do navio ou do container, é extrapolado. Ilustrando com exemplo, imagina que no caso vertente, que envolve transporte de grãos a granel, foi previamente acordado que o navio da autora faria a descarga
no Porto do Itaqui, no prazo de 7 dias. Este prazo também é conhecido como free time, isto é, o tempo em que o proprietário da carga tem disponível para retirá-lo do navio. Acontece que o dono da carga demorou 10 dias para retirar o produto dos porões do navio, extrapolando o seu free time. Assim, por conta do atraso de 3 dias, será cobrada a sua estadia por atraso, por dia de atraso. Nessa ordem de ideias, temos que a demurragem é uma cláusula adjetiva íncita nos contratos de transporte marítimo, que visa proteger o afretador de eventuais prejuízos com a mobilização extraordinária do seu navio na operação de descarga, situação que, diga-se de passagem, é bastante comum em portos brasileiros, dada a notória precariedade de infraestrutura. Já o despeite, que é o prêmio de presteza, é uma verba usualmente conjugada à demurragem, mas ao contrário dessa, ao invés de ter um caráter de penalidade, consiste em um prêmio pago ao afretador por terminar a operação antes do tempo permitido. A despejo de presumivelmente inseridas no contrato de transporte marítimo, no caso dos autos, ambas as verbas foram expressamente previstas no pacto entabulado entre as partes, mais especificamente em sua cláusula 20, que diz taxa de sobreestadia e modo de pagamento, carga e descarga, $12.000 por dia pro rata, despachos, 6.000 por dia proporcional para todo o tempo de acostagem economizado em ambos os limites. Assim, temos que as partes acordaram expressamente no instrumento contratual que tanto a sobreestadia como o prêmio por celeridade seriam nos valores de $12.000 e $6.000 por dia, proporcional. Diante dessas primeiras considerações, já é possível fazer uma crítica inaugural à sentença de primeiro grau, posto que o magistrado prolator reconheceu a existência da pactuação de contrato de afretamento entre as partes, mas afirmou que, abo aspas, inexiste o contrato escrito devidamente assinado pela ré, especificando que realmente for ajustado quanto à eventual salubridade pelo pagamento do valor da sobreestadia, dificultando a prova de eventual crédito em prol da parte autora. Fecho aspas. Ora, como demonstrado, a previsão da sobreestadia, bem como o despeite, consta expressamente da supratranscrita cláusula 20 do contrato firmado entre as partes, além de, repita, serem consideradas questões íncitas a todo e qualquer contrato de transporte marítimo. Eu vou pular um pouquinho o voto, que é um pouco longo, e vou continuar. Porque eles afirmam que não houve e-mails confirmando isso, mas, na verdade, é uma prova robusta aqui dos e-mails trocados em que a apelante sempre dizia para a apelada que existia esses débitos que não foram saldados ainda. E essa prova encontra-se nos autos de forma bem clara. Em conclusão, a sentença de primeiro grau merece integral reforma, posto que o direito à cobrança dos valores a título de demorge e despeito pela parte autora restou devidamente corroborado pelas provas acostadas aos autos, sendo importante salientar que a ré, por sua vez, não logrou apresentar qualquer prova ou mesmo argumentação pertinente que refutasse as pretensões autorais. Do apelo da CDA, sem necessidade de maiores digressões, tendo em consideração a inversão da sucumbência, prejudicado o resto do mérito do recurso interposto pela parte ré, na medida em que se limita a pugnar pela majoração dos honorários do advogado.
os quais não são mais devidos pela parte autora, a partir do provimento do primeiro recurso. Assim, não conheço dessa parte do recurso. Entrementes, apesar de não constar deste apelo, nem mesmo as contrarrazões do recurso da parte autora, verifico que, em sede de constatação, foi alegado de forma sucinta pela CDA a ilegitimidade do aceite das cobranças via e-mail, posto que não respondidos por seu representante, pelo que, a despeito do laconismo da afirmação, entendo pertinente a apreciação de tal tese nesse momento. Inicialmente, insta a repetir que a vertente ação de cobrança tem por base o afretamento de transporte marítimo de grãos firmados entre as partes relativas a 6 viagens, entre o porto de São Pedro, Argentina, e o porto de Itaqui, nesta capital, formalmente registrado no contrato, acostado aos autos, com a sua devida tradução, em que as partes H. Dantas Comércio, Navegação e Indústria e Companhia de Distribuição Araguaia constam expressamente como contratante e contratado. Destaco que a própria ré reconhece a validade da pactuação referenciada, bem como pagou pela prestação de serviços, sendo que sua insurgência centra-se somente no dever de pagar saldos de valores inadimplidos, a título de demorragem e de despeito, por entender que não foi informada dos valores devidos, já que os e-mails que subsidiam a pretensão autoral foram direcionados a terceiro, senhor Rogério Pata, representante da corretora Grão Dourado. Pois bem, de pronto esclareço que, pelo que se extrai da troca de e-mails, analisada no primeiro apelo, o inadimplemento de valores, ora cobrado, diz respeito apenas a saldo de débito, ou seja, a CDA, Companhia de Distribuição Araguaia, pagava parte das ervas a cada nova carga de grão entregue, mas deixava acumular um saldo devedor cada vez mais crescente, como indutilmente analisado a iuris. Assim, se a ré sempre honrava com parte das ervas devidas, não tem como afirmar que desconhecia o teor das cobranças a cada novo afretamento do navio contratado. Demais disso, tem por devidamente esclarecido que os e-mails referenciados à corretora Grão Dourado, na pessoa do seu representante, Robério Pata, por tratar-se essa da empresa que intermediou o contrato pactuado entre as partes, situação usual em afretamento de navios de carga. Por fim, verifico em sede de réplica, o autor explicitou detalhadamente o porquê da troca de e-mails com a corretora Grão Dourados, mas a ré permaneceu silente sobre o tema, inclusive nas contrarrazões do recurso manejado pela parte adversa. Assim, impertinente a alegação de legitimidade passiva ad causa, suscitada pela CDA. Ante o exposto, conheço do provimento ao primeiro recurso, um termo da fundamentação supra, reformando a sentença vergastada, no sentido de condenar a CDA, Companhia de Distribuição Araguaia, a pagar a H. Dantas Comércio, Navegação, Indústria Limitada, o valor cobrado de R$ 1.354.414,18. E conheço em parte do segundo apelo, negando-lhe provimento. Outro sim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como a verba advocatícia, esta arbitrada em 15% do valor da condenação, já considerando ao trabalho em grau de recurso. Como estou votando? Agradeço a paciência de todos. E com a palavra a desembargadora Oriana Gomes. Excelência, concordando, sobretudo que os e-mails servem de provas e o silêncio da vergastada. Falei, parabéns pelo brilhante voto. Queria dizer para Vossa Excelência. Acompanhe integralmente. Desembargador Luiz Gonzaga. A situação aí ficou bem esclarecida por Vossa Excelência. Foi bem. Eu estou acompanhando também.
Então, proclamando o resultado, a quarta Câmara aqui de Direito Privado, por votação unânime, conheceu de provimento ao primeiro recurso e conheceu em parte o segundo e negando-lhe provimento. Tá, devidamente, muito obrigado. Pelos colegas e pelas palavras da desembargadora Ariana Gomes. E fica à vontade, se quiser. Obrigada, já tenho um colega, desembargador Vieira, e foi um prazer trabalhar com os senhores. Obrigado. Presidente desembargador, Foi nosso. muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos retomar, então, o trabalho da... Só tem mais um processo lá na sexta, inclusive não tem nem sustentação oral, então vai ser julgado mais rapidamente. Eu anuncio a apelação civil 0800 673 09 2020. Apelante Lucidalva Muniz Almeida, advogada Raíssa Regina Santos Carvalho e outro, e apelado ao Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura. O processo da minha relatoria, vou me ater apenas à leitura da ementa. Sentença improcedente, empréstimo consignado, aposentado do INSS, IRDR 53983, contrato de empréstimo consignado normalmente, devidamente assinado pelo apelante e com comprovante do pagamento. Ônus cumprido pelo banco, apelo desprovido, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. Perfeitamente, excelência. É mantido o parecer. Como estou votando, desembargador Vieira. Presidente, não há nada que questionar em relação a isso aí. Eu acompanho a relatoria. Doutor Gonzaga. Também acompanho, senhor presidente. Muito obrigado. Então, por decisão unânime, de acordo com o voto do relator e do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. Enquanto a gente não terminarmos o processo da SEC, vamos ficar com isso, né? Agora, voltamos para a nossa quarta Câmara de Direito Privado. Eu vou anunciar... Eu também estou de acordo com a ata dessa Câmara, está vendo? É o número de ordem 6 da nossa pauta, desembargadores, senhor procurador. 6. Pedido de preferência. Pois não. Apelação 080 2614 13/2020. Apelante Brasil Segue, Companhia de Seguro. Advogada Keila Christian Zanata Managão Rodrigues. E o apelado Márcio Antônio Garcia, advogado José Carlos Dias Neto. O parecer é pelo conhecimento. Fica mantido, excelência, o parecer. Haverá sustentação por parte do apelante e do apelado. Os advogados estão na... Eu estou presente, excelência, pela apelante Brasil Segue, Lara Surrage. Então, vamos iniciar o relatório. Trata de apelação civil interposta por Brasil Segue, Companhia de Seguro, em fada sentença colatada pelo juiz da segunda vara da comarca de Balsa, que nos autos da ação de cobrança juizada pelo ora apelado, julgou procedentes pedidos autorais nos seguintes termos: ante os postos, julgo procedente pedido constante da peça vestibular para condenar a demandada ao pagamento do seguro, identificado pela proposta 49407815, processo ZEP número tal, com vigência de 11/11/2019 a 11/11/2020, decidindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 4871 do CPC. Em suas razões recursais, a seguradora apelante alega preliminarmente cessamento de defesa, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Sustenta que o cancelamento da pólice está alicerçado em 2 pilares: má condução da lavoura
e declaração inexata na proposta de contratação, uma vez ter afirmado a plantação de milho, quando, na realidade, havia também milheto. Assevera que a jurisprudência pátria, de forma uníssona, entende que deve ser observada cada cobertura contratada, acompanhada das hipóteses exaustivas de perda, indenização, afastando o dever de indenizar quando prestar declarações inexatas. Ressalta que o apelado, na condição de segurado, teve ciência prévia quanto a todos os termos de seguro contratado e a eles anuiu, mas, mesmo assim, agora almeja afastar as válidas disposições seguritárias, o que não pode prosperar. Pontua que, caso a sentença se mantenha, o laudo de produtividade indicado pelo apelado não pode ser o parâmetro para definir o cálculo da indenização. Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, julgando inteiramente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer ser privilegiado o cálculo apresentado por essa seguradora em sua contestação, que leva, inclusive, em conta dados apontados pelo apelado, para que a indenização seja limitada a R$ 3.506.883,30. Contra as razões apresentadas, o parecer, como dito, pelo conhecimento, é o relatório. Vou passar a palavra inicialmente à advogada do apelante, doutora Lara Surrage de Souza. Primeiramente, bom dia, eu gostaria de cumprimentar... 15 minutos. Primeiramente, bom dia, eu gostaria de cumprimentar os ilustres desembargadores componentes dessa Câmara, os serventuários, a todos os demais advogados e colegas aqui presentes. O objetivo é ser bastante sucinta na minha sustentação oral, inclusive não vou fazer nenhuma ponderação sobre o contexto fático diante da leitura do relatório, e vou me ater aqui aos pontos que nós entendemos que estão equivocados na sentença da Taverne, que merecem reparo, principalmente em relação à nulidade pelo cerceamento de defesa. Essa seguradora, quando oportunizada, ela pugnou expressamente pela produção de prova oral e especialmente pela produção de prova pericial de engenharia agronômica. O juízo entendeu que a prova pericial de engenharia agronômica deveria ser afastada com base em 2 pilares: a inutilidade pelo decorrer do tempo e a suficiência da prova testemunhal produzida. Só que há diversas questões técnicas que, de fato, não foram aclaradas pela prova testemunhal, e principalmente questões essas que são o substrato da negativa, que é justamente a implantação de cultura diversa, porque a declaração foi só para 100% milho safrinha e fora cultivado milheto, e também a má condução da lavoura. Eu destaco aqui um trecho do depoimento das testemunhas que diz justamente que havia cultura diversa implantado, que foi reconhecido, inclusive, pelo magistrado singular. Então, o ponto controverso seria se essa cultura diversa estava localizada ou não dentro da área segurada. E essa era uma questão extremamente técnica sobre o qual deveria se dedicar a perícia de engenharia agronômica, contando com o conhecimento técnico do perito do juízo e imparcialidade de que dele se espera. Então, existem alguns pontos controversos que são de extrema tecnicalidade, são eles: a forma como foi conduzida a lavoura, a apuração da presença dos registros de palhoça, que intensificam a questão da estiagem, que acabou comprometendo a lavoura segurada, onde estava efetivamente localizada essa cultura de milheto, quais foram as providências tomadas pelo segurado apelado nesse sentido, e essas questões elas ficaram relegadas apenas à prova documental. Aqui eu gostaria, e testemunhal, que apenas ratificou o formato da vistoria realizada. Aqui eu gostaria de ponderar também que, apesar dos relatórios de vistoria e apuração feitos em sede de regulação, eles serem acompanhados pelo segurado, faz
fato é que existem controvérsias que surgem após a regulação conduzida pela seguradora e que precisam de assertividade técnica, e por essa razão a importância da prova pericial. E outra questão que chama a atenção, que nós reputamos um tanto contraditória na sentença, é que essa foi baseada a condenação na falta de provas sobre a rigidez da negativa. E a falta de provas da rigidez da negativa se deu justamente pelo impedimento da instrução plena, pelo impedimento da produção da prova pericial. E nunca essa seguradora requereu que essa prova fosse realizada apenas na modalidade direta, como sugeriu o juízo singular. Pelo contrário, nas discussões de seguro agrícola, é muito comum que essa prova pericial seja realizada na modalidade indireta, justamente com confronto dos relatórios, da apuração de produtividade por um profissional especializado que costuma fazer esse confronto e analisar a perspectiva da cultura, as fases de desenvolvimento. E ainda também o feito não foi saneado, e essa seguradora não pôde participar de forma ativa do saneamento compartilhado e a inclusão dos pontos controvertidos. E aqui eu destaco, né, de forma bastante breve, alguns precedentes do STJ que dizem que não é possível que se dê uma decisão negativa com base na falta de provas se não foi possibilitado a produção instrutória plena, né? O requerimento de provas não tenha sido deferido e apreciado nesse sentido. Então, essas são as razões pelas quais nós pugnamos pela nulidade da sentença, remessa ao primeiro grau de jurisdição para que seja deflagrada a prova pericial de engenharia agronômica. Em adição ao que eu aqui falei, caso essa preliminar seja afastada por Vossas Excelências, há também um equívoco na sentença quando o enfrentamento da robustez da negativa, porque há uma confissão da implantação de cultura diversa, o seguro, em suas cláusulas, é bastante claro quanto à necessidade de que, no momento da contratação, seja declarada com 100% de exatidão o tipo de cultura que será implementada, e a ausência de transparência dessa informação leva claramente à perda do direito de securitário, isso sem mencionar também a inadequação na condução da lavoura pela presença da palhoça, que já é citada quando do levantamento da questão da nulidade. Então, a negativa está embasada nas cláusulas contratuais, que devem ser interpretadas de forma restrita, não podendo ser verificada a amplitude do contrato de seguro, com redação clara e de amplo conhecimento por parte do apelado. Por fim, caso a preliminar não seja colhida e mantida a condenação, subsidiariamente pugnamos para que seja afastado o cálculo da indenização com base nos relatórios produzidos pelo apelado, que seja considerado demonstrativo feito pela seguradora, que considere os aspectos da vistoria, baseados também na apuração do próprio apelado, e que segue a cláusula 20.2 do contrato, que delimita o formato da indenização, devendo estar limitado, então, a 3.056.000, como inclusive destacado no resumo do relatório. São essas as razões pelas quais pugnamos pelo integral provimento do apelo e agradeço imensamente a oportunidade e a atenção de Vossas Excelências. Também agradeço a sustentação oral feita pela doutora Lara de Souza e passo a palavra ao doutor José Carlos Dias Neto pelo tempo regimental de 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia, desembargador José Jorge, presidente dessa Egrégia Câmara, desembargador Antônio Vieira, desembargador Luiz Gonzaga, ao nosso procurador presente, os serventuários, demais colegas que estão aqui. Eu venho em nome do apelado Márcio Antônio Garcia. Sem adentrar, mas só fazendo uma alusão muito rápida ao processo, trata-se de uma plantação de soja no município de Balsas, de milho, do ano de 2020. Onde houve na região uma seca, e justamente o produtor rural faz seguro para que, se aconteça a seca, tenha a sua indenização, e ele teve essa indenização negada pela seguradora. A seguradora, após ser acionada e todo o trâmite, cancelou a apólice e, por isso, não pagou a apólice. Ajuizada a ação, o juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Balsas, prudentemente, aceitou as provas designadas de depoimento pessoal e testemunhal, porém, indeferiu a prova pericial.
por considerá-la inútil, porque fazer em 2023 uma perícia de um evento que ocorreu em 2020 seria totalmente inútil. Já se foi plantado soja, milho, soja, milho, soja, milho por 2 ou 3 vezes nessa área. Então não teria a razão de se fazer essa perícia. A cultura foi acompanhada por perito da seguradora, a cultura foi acompanhada pelo perito engenheiro agrônomo, portanto, o juiz, muito fundamental na sua sentença, invocou o que preconiza o artigo 370 do CPC, que a prova é produzida para o juízo e a ele cabe indeferir as provas inúteis. Decisão essa do despacho de que não foi agravada, não teve nenhuma recorrência em cima do indeferimento dessa prova pericial. Portanto, após a instrução, o magistrado de primeiro grau considerou procedente e determinou que a seguradora procedesse à devida indenização nos modos contratados da apólice. Nenhum fato foi descumprido, não houve nenhum cerceamento de defesa, a sentença, ao meu ver, está irreparável, está completamente correta, analisou as provas, analisou todas as questões, inclusive ela traz vários trechos, ela reproduz na própria sentença vários trechos das audiências, onde até o próprio perito da seguradora reconhece que ali era milho que estava plantado, né? Em cima disso. Portanto, desembargadores, eu venho solicitar aqui que seja mantido a sentença proferida em primeiro grau e com a majoração da sucumbência. Quero aproveitar, encerrando esse pronunciamento, desejar uma profícua gestão ao desembargador José Jorge, ao desembargador Antônio Vieira. Estamos nós três aqui nessa manhã de hoje fazendo a estreia no Tribunal de Justiça do Maranhão e vossas excelências na presidência e integrantes dessa Câmara. Que Deus ilumine muito a gestão e esse novo mistério de vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos. Agradeço também ao doutor Zé Carlos pela sustentação oral, pelas palavras dirigidas a mim, ao desembargador Vieira, e vamos ao nosso voto. Inicialmente, em sede de preliminar, a apelante sustenta cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial, a qual entende indispensável para o caso. O juiz de base, ao indeferir a produção da prova pericial, consignou que, no caso em comento, a produção de prova pericial requerida pela ré não se mostra útil ao deslinde dos fatos, mormente porque, pelo decurso do tempo, o ilícito supostamente cometido pelo autor não mais seria verificável. Ainda mais por se tratar de área de lavoura, cuja atividade agrícola é sucessiva e contínua. Fecho aspas. Consoante artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, de modo que lhe cabe a instrução do processo e, em virtude disso, pode indeferir as diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Ressalte que a produção não mais existe para ser periciada e a eventual prova pericial apenas se ateria à documentação constante dos autos. Ademais, o perito inspetor da seguradora foi ouvido em juízo. Por essas razões, não há que se falar em cerceamento de defesa, de modo que rejeita a preliminar arguída. Os colegas acompanham a rejeição da preliminar? Bom, presidente, inclusive eu ia até relatar alguns fatos, mas já está. É como se tivesse dito lá da minha palavra, pela rejeição. Essa perícia realmente não tinha por que acontecer 3 anos depois, numa lavoura de milho. Por isso eu também acompanho a rejeição. Obrigado. Quanto ao mérito, cinge a controvérsia acerca da existência ou não de descumprimento contratual por parte do segurado, de modo a justificar a perda da indenização securitária. Compulsando os autos, depreende-se que o autor, ora apelado, a fim de proteger sua lavoura situada no município de Tasso Fragoso, contratou o seguro agrícola junto à Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ora apelante, com período de vigência de 11/11/2019 a 11/11/2020, e limite máximo de indenização no valor de R$ 3.873.394
99 centavos, com produtividade segurada de 65%. Por conta da seca ocorrida nos meses de março e abril de 2020, a produção do apelado restou comprometida. Assim, o seguro foi acionado, mas o pagamento da indenização foi negado pela seguradora, ora apelante, sob o fundamento de que a apólice havia sido cancelada. No presente recurso, o apelante sustenta que o cancelamento da apólice se deu em virtude da existência de declarações inexatas, quando da proposta de contratação, uma vez ter afirmado que a plantação era de milho, quando na realidade havia também milheto. Nesse ponto, importante trazer à base a disposição contida no artigo 766 do Código Civil. Se o segurado, por si ou seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato ou a cobrar mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Entretanto, a perda do direito à indenização não decorre de maneira automática, isto é, não é toda e qualquer declaração inexata ou omissão que gera a incidência dessa penalidade. Isso porque, para a aplicação da regra prevista no mencionado artigo, é necessário que as declarações inexatas ou as omissões decorram de ato doloso do segurado, má-fé, e que acarrete o agravamento concreto do risco contratado. A respeito do tema, veja as lições doutrinárias. O artigo 766 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 768 do mesmo diploma legal. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro não autorizam automaticamente a perda da indenização seguritária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Cristiano, Direito ao Seguro, São Paulo, ato 2014, página 76. Portanto, no caso concreto, resta saber se houve declarações imprecisas ou omissões relevantes e se elas decorreram de ato intencional e doloso do segurado, e, por fim, se agravaram completamente o risco contratado. Para tanto, transcrevo o seguinte trecho do depoimento pessoal do autor, quando afirma que na área assegurada havia exclusivamente o plantio de milho, estando a cultura do milheto fora da área do seguro. Isso foi feito em audiência, foi bem esmiuçado essa parte, que eu vou deixar de ler, mas está no voto para não cansá-los. Corroborando o que disse o autor, foram as assertivas do engenheiro agrônomo que emitiu o laudo técnico carreada inicial. Também, da mesma forma, foi constatado que só foi plantado milho nessa área. Em ambos os depoimentos, a negativa expressa de má condução do cultivo, como também foi esclarecido que a cultura de milheto não estava plantada dentro da área segurada. Verifico ainda que não há qualquer prova nos autos que o segurado tenha agido de má-fé ao responder às perguntas formuladas pela seguradora. Ao contrário, há evidências concretas de que houve boa-fé de sua parte. Ressalto que tal ônus competia à seguradora, já que a má-fé não se presume. A má-fé tem que ser provada. Dessa forma, considerando a inexistência de má-fé do segurado, ora apelado, não há que se falar em perda de direitos, impondo-se a manutenção da sentença na parte em que reconheceu o dever ao pagamento da indenização securitária. Quanto ao valor da indenização securitária, impende registrar
que, apesar de notificada, a seguradora não procedeu à designação de profissional para acompanhamento da colheita, razão pela qual o juiz Acó reputou válidos valores de produtividade expostos nos laudos fornecidos pelo autor, os quais deverão ser observados para fins de cálculo indenizatório, em face de liquidação de sentença. Portanto, correta a determinação de que o cálculo da indenização seguritária observará o disposto na cláusula 22 do contrato e terá por critério os valores informados no laudo de produtividade, trazidos pelo requerente ora apelado. Diante do exposto, eu conheço e nego o provimento ao presente apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida e acrescento 5% de majoração de honorários. Em face do recurso, é como estou votando. Desembargador Vieira, com Vossa Excelência, vota. Desembargador George, esse aumento de 5% ficou em torno do total quanto? 20? Certo, tá bom. Após analisar as provas dos autos, se conclui não existir razão apelante em cancelar de forma unilateral o seguro contratado pelo autor, devendo ser garantido o direito à indenização devida ao sinistro coberto pela apólice. De fato, embora o contrato de seguro permita a rescisão unilateral, a justificativa dada ao consumidor de que a rescisão for oriunda de um acordo mútuo não se sustenta, uma vez que não há qualquer prova que corrobore a alegação da apelante. Quanto ao valor da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, deve-se destacar que a requerida nunca foi verificar a produção, não podendo só agora impugnar o laudo apresentado em razão da proibição de comportamento contraditório, devendo-se assim aplicar a cláusula 20.2 do contrato contado no ID 65622998, e o laudo de produtividade apresentado pelo autor. Majora os honorários sequenciais de 15% para 20%, acompanhando o voto relator no sentido de desprovimento do recurso. É como voto. Muito obrigado, desembargador Vieira. Desembargador Luiz Gonzaga. A situação aí está bem clara, bem esclarecido, de forma que não tenho dúvida em acompanhar o relator pelo desprovimento do recurso. Desembargador José Jorge, só uma questão de ordem. Quando o desembargador Antônio Vieira perguntou a Vossa Excelência se com a majoração de 5% iria para 20%, a sentença de primeira instância tinha habilitado em 10%. E aí o senhor afirmou que sim. Só essa correção de ordem. Então, com o seu voto, estaria majorando para 15%, e me parece que o voto do desembargador Antônio Vieira que a majoração fosse para 20%. Eu estou majorando para 15%. Realmente. Muito obrigado por fazer essa observação. Obrigado. Eu estou acrescentando 5%, Bernardo. Você me acompanha também nesse sentido? Também acompanho. Tá bem. Então, proclamado o resultado, né? Por decisão unânime da quarta Câmara, foi negado o provimento ao recurso e acrescido 5% de honorário advocatício. Muito obrigado pela participação dos senhores advogados. Obrigado, bom dia a todos. Agradeço, excelências. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, obrigado. Dando continuidade, eu vou anunciar agora o número de ordem 7 da pauta. Dizendo que esse processo está como segredo de justiça, mas eu não vejo por que manter segredo da justiça. Eu vou, como relator, eu vou revogar esse segredo e vou deixar para evitar que o plenário seja evacuado. Eu não vejo necessidade nenhuma do segredo de justiça com relação a esse processo. É uma questão que envolve alimento. Portanto, está retirado o segredo e vamos julgar normalmente. Vou anunciar o processo. É apelação civil 084-90-44-35/2019. Apelante Sebastião de Jesus Silva e Erundina Monroy Silva. Advogado Raimundo da Silva Barreto Neto. E apelado Letícia Cristina Guimarães da Silva, advogado Bruno
Santos Carvalho. O parecer foi pelo desprovimento do recurso. Que fica mantido, Excelência. Fica mantido. Haverá sustentação por parte do apelante, não é isso? Dos apelantes. O doutor, o senhor queira só se identificar, porque caso meus colegas me acompanhem, Vossa Excelência não precisará sustentar, porque eu estou em desacordo com o parecer, dando provimento a esse recurso. Bom dia a todos. Sou Sami Amorim, OAB 11305. Sou outro patrono dos apelantes nos autos, certo? E, no caso, Excelência, seria em desacordo com o parecer da Procuradoria e provimento do apelo? Isso. E, se for no sentido, eu abdico do direito à sustentação, sim. Pois é, mas vocês poderão intervir caso seja necessário. Obrigado. Então, vamos para... Eu vou me ater à leitura da ementa, caso Vossa Excelência queira algum esclarecimento, será dado. Ação... Eu não sei se o doutor Carlos Avelar quer defender o parecer. Excelência, eu mantenho o parecer, porque a colega que analisou o processo, ela identificou, primeiro, a incapacidade financeira, no momento, dos genitores, né, dos menores pleiteantes do alimento, em arcar na integralidade. E foi identificado também, na análise do processo, da condição dos reapelantes, né, em subsidiariamente arcarem com os alimentos para os menores. Então, eu vou manter o parecer nesse sentido, tá bem? Obrigado, doutor Carlos Avelar. Então, aqui traz de ação de alimentos em caráter complementar, obrigação alimentar avoenga, caráter complementar e subsidiário da prestação, incapacidade contributiva dos genitores, requisitos não observados. Conforme a orientação sumular número 396 do STJ, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial do seu cumprimento pelos pais. A parte apelada propôs a ação de alimentos em caráter complementar em face dos avós paternos, sob o fundamento de que o genitor vem pagando regularmente os alimentos no percentual de 60% do salário mínimo, fixado nos autos do processo número tal, decorrente das necessidades dos menores. No caso em apreço, verifico que não restou evidenciado nos autos a impossibilidade dos pais garantir subsistência, na medida em que o genitor presta alimento aos filhos menores, sendo assim o fato dos avós contribuírem financeiramente com os alimentos em favor dos menores, a genitora deveria ter esgotado todos os meios cabíveis em cobrar o encargo alimentar do genitor, por ser obrigação primeira, inclusive fixado nos autos do processo, o que em caso não ocorreu. O genitor é obrigado judicialmente a prestar alimentos do percentual de 60% do valor do salário mínimo, que foi fixado por meio de sentença nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, tendo sido, inclusive, transitado em julgado em 5/6/2023. Logo, o atraso ou insuficiência dos alimentos do genitor não possui o caráter em condenar os avós quando não foi juntado aos autos o documento que comprove pretensa impossibilidade financeira, motivo pelo qual a responsabilidade é subsidiária e não solidária. Ademais, a caso insuficiente à prestação alimentar, a parte apelada possui outras medidas, tais como revisional de alimentos ou a sua execução, cumprimento em atraso arbitrado na sentença. Então, por esses motivos, senhores, eu estou dando provimento ao apelo dos avós e mantendo que a obrigação é do genitor, não deles.
Estou votando com o voto do desembargador Vieira. Senhor presidente, não há dúvida que a participação dos avós é uma ação subsidiária. Primeiro, tem que se exaurir tudo que possa ser encontrado, primeiro, em relação aos pais. Em seguida, é que pode em socorro subsidiariamente os avós. Nesse caso, eu acompanho o relator. Por tudo isso, eu também estou de acordo com o relator. Então, proclamando o resultado, né, foi dado provimento ao recurso em desacordo com o parecer ministerial. Obrigado pela disposição e atenção. Obrigado. E agora o primeiro processo da nossa pauta da Quarta Câmara de Direito Privado, que é o agravo do instrumento 0811-497-22/2023. Agravante Bruno Araújo, Bailipe Pinheiro e outros, advogadas Lázaro José Moreira e outros. E agravado é o Banco Itaú S.A. O advogado é o senhor Gustavo Gervásio Gomes Dias. O relator, o parecer é só pelo conhecimento, não é isso? Está mantido, excelência, o parecer. Parecer mantido. Nesse processo, eu nem estou participando, não é isso? Impedimento do desembargador. De alto julgamento foi de vista, é isso mesmo, desembargador Antônio José Vieira, após o voto do desembargador relator José Jorge Figueiredo dos Anjos, reconheceu e deu provimento ao recurso, acompanhado do desembargador Oriana Gomes. Então, com a palavra, o desembargador Antônio José Vieira. Senhor presidente, ainda continuo como convocado ainda, né? Como convocado, tá certo. Porque já que eu estou nessa Câmara, né, eu era convocado. Então, nesse processo, eu continuo como convocado ainda. Nesse Tá processo. certo. Eminentes pais, naquela época, eu me lembro que foi próximo do mês de dezembro, tinha alguma dúvida em relação a isso, mas depois de uma análise sobre o fato, todas as dúvidas foram dissipadas. E cheguei à seguinte conclusão. Da análise dos autos deste agravo, dos autos principais da própria rescisória, o qual o juiz após se sustenta para indeferir a expedição do alvará, registra-se que o pedido de tutela provisória de urgência requerido pelo ora agravado Itaú Banco S.A., acerca da suspensão do cumprimento da sentença, foi indeferido nos termos da decisão do relator desembargador Luiz Gonzaga, bem como a citada rescisória foi julgada improcedente, ensejando assim a inexistência de qualquer óbice ao levantamento do valor pleiteado. Ressalte-se ainda que o recurso especial interposto contra o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória não foi admitido, ensejando assim a manifesta continuidade do cumprimento da sentença transitada em julgado. No disposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento e autorizar o levantamento da quantia indicada na inicial, nos termos da relatoria. É como voto, presidente. Obrigado, desembargador Vieira. Então, por decisão unânime, né, a Quarta Câmara deu provimento ao recurso. Bom dia. Então, dando continuidade, eu vou anunciar agora o terceiro. Opa! Sessão suspensa por 2 minutos.
Então, retomando os nossos trabalhos, eu vou anunciar o processo de relatoria do desembargador Luiz Gonzaga, que é o número de ordem 3, que é a apelação civil 0800 93209/2023. Apelante Maria de Lourdes Almeida Soares, advogada Ana Perrina Cunha Souza e apelado Banco Pan. Presidente, pode anunciar o quarto também. Também o quarto. Também anuncio o quarto, que é a apelação civil 080 1499 25/2023. Apelante Maria José Brandão Ribeiro, advogado Dênio Daécio Santana do Nascimento, apelado Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura. No primeiro processo, no 3, o parecer é pelo desprovimento. Está mantido, senhor procurador? Vou suspender por 2 minutos o doutor Carlos Avelar. Eu acho que ele está mantendo. E no outro é por inexistência de interesse, né? Isso, mas o doutor Carlos Avelar já está assumindo ali a tribuna. O Carlos Avelar anunciou o 3 e o 4 da pauta, e o 3, o parecer pelo desprovimento. Está mantido? Vossa Excelência, para você ligar o... Excelência, obrigado. Obrigado, desculpa. Está mantido, sim. E o quarto é aqueles processos, antes da decisão desta outra Câmara, de encaminhar os processos para o Ministério Público. Eu juntei o parecer nos autos do processo, no qual eu me manifestei, o Ministério Público se manifestou, só um minutinho, eu preciso aparecer aqui, me manifestou pelo desprovimento. Não, desprovimento também, né? Igual o 3. Não, obrigado. Pelo provimento do recurso, o quarto, Excelência. No 4, pelo provimento, no 3, pelo... Exatamente. Excelências. Nesses 2 processos que foi anunciado, tem pedido de sustentação oral pelo apelado. A senhora quer se identificar, por favor, doutora? Daniele, advogada do Banco Pan, ora apelado nos 2 processos. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Muito obrigado, doutora Daniele. Nada. Daniele Nascimento, né? Isso. No primeiro, eu já vi que provavelmente vai ser negado o provimento. Como eu vi os anteriores, vocês dispensaram, eu concordo. No próximo, aí, só para anunciar que tem esse pedido de sustentação, porque como não foi anunciado, poderia ser que não tivesse aí anotado. Talvez a senhora não precise fazer a sustentação, doutora Daniele, justamente porque é o seguinte, desembargador Vieira, desembargador presidente, o que acontece? Nesse caso aqui, do terceiro processo da pauta, onde o Ministério Público, inclusive, está emitindo parecer pelo provimento, eu também estou acompanhando esse parecer ministerial pelo desprovimento. Por quê? Porque é um contrato de empréstimo consignado, onde o banco aqui trouxe o contrato devidamente assinado pela parte, houve uma anuência total. Por isso, nesse terceiro, eu estou acompanhando o parecer pelo conhecimento e pelo desprovimento da apelação da senhora Maria de Lourdes Almeida. Desembargador Vieira. Acompanho. Eu também acompanho, decisão unânime. No seguinte, que é o quarto da pauta, apesar do Ministério Público trazer um parecer no sentido de ser dado provimento, eu também verifiquei que o contrato está válido, com a anuência total da parte. Eu estou aqui, no caso, aproveitando para dar um parcial provimento, porque eu estou retirando a condenação por litigância de má-fé, e o juiz lá entendeu de fazer, já que a parte, o Banco Pan,
trouxe o contrato devidamente assinado e o juiz entendeu que houve má-fé da parte ao pedir uma indenização dessa. Por isso eu estou dando parcial provimento apenas para retirar a litigância Desembargador de má-fé. Luiz Gonzaga, se Vossa Excelência me permite, só bater um esclarecimento. Pois não. Por que que o Ministério Público se manifestou pelo provimento desse recurso? Eu expor ao ponto. O contrato trazido aos autos é o contrato 3094-33-994. E o contrato a se discutir é o 31-24-53-324, dígito 5. Quer dizer, o banco trouxe aos autos um contrato, cópia de um contrato, divergente daquele que se está discutindo, que a parte está discutindo a nulidade do processo, do contrato, na verdade. É por essa razão que o Ministério Público, por intermédio da minha pessoa, se manifestou, porque o contrato não é o que está sendo objeto de discussão. Então, pelo provimento, no sentido para que haja realmente a juntada do processo, se houver outro questionamento, e junte o contrato correto, porque o banco juntou um contrato que não é o que está se discutindo, em que a apelante está discutindo a nulidade, a validade desse contrato. É nesse sentido que nós nos manifestamos. Foi por essa razão, especificamente por essa razão. Nesse caso aqui, como eu estou sem o pendrive... Só pela paridade A, gostaria, né, de ouvir a advogada, né, sobre esse ponto. Então vamos lá, para a doutora Daniela. Doutora Daniela, só tem algo a falar sobre isso? Não, Excelência. Obrigado. Bom, devolvo a palavra ao relator. Olha, essa situação aqui levantada pelo digníssimo doutor Carlos Avelar, procurador de Justiça, é um caso novo que eu também estou sem o pendrive deste caso. Eu vou fazer o seguinte, diante dessa situação, eu vou retirar esse processo para analisar com calma, certo? Adiar, está sendo adiado. Adiado para trazer na próxima... mais prudente. Adiado para trazer na próxima sessão. Doutor, então o processo foi adiado para a próxima sessão. Obrigada, boa sessão a todos. Peço licença para me retirar. Bom dia. O senhor precisa adiado o terceiro ou o quarto? Quarto. O terceiro foi julgado. Dando continuidade, eu vou anunciar agora o quinto processo da nossa pauta, que é a apelação 080-8667-51-2021. Apelante Aldenora da Silva Serra, advogado Moisés da Silva Serra, e apelado Telecomunicações Nordeste Limitada, advogados Antônio César de Araújo Freitas e outros. Esse processo não haverá sustentação oral, então vou me ater aqui. E o parecer é pelo desprovimento do recurso. Está mantido, excelência. O parecer está mantido, o meu voto está no mesmo sentido do parecer. Reação indenizatória, sentença improcedente, serviço de internet contratado, instalação não ocorrida por inviabilidade técnica, previsão contratual, protocolo de atendimento, parte autora não comprova o alegado, ônus da prova não cumprido, sentença mantida, apelo desprovido. Assim que eu estou votando. Dá para entender, senhores? Guardou Vieira. De acordo. Eu também estou de acordo. Então, negado provimento ao recurso de acordo com o voto do relator por unanimidade. De acordo com o parecer da Procuradoria. Então, senhores, esse foi o último processo da nossa pauta. Eu franqueio a palavra aos colegas. Alguém quiser fazer alguma manifestação? Eu só tenho a agradecer, dizer que é como eu esperava, é uma Câmara tranquila, sem brigas, sem divergência. É o que mais importante. Eu agradeço. Eu também. Só dizer que é o desembargador Antônio José Vieira Filho. Nós temos aqui o maior prazer em recebê-lo na Câmara e contar com sempre essa sua boa vontade de trabalhar. Verdade. Desde o início, eu, desembargador Gonzaga, né, estivemos aqui nessa Câmara
Já passou aqui a desembargadora Nildes, desembargador Douglas, desembargador Oriano, e agora Vossa Excelência, tenho certeza, um clima, né, de... nós divergimos, mas com respeito, Mas, né? claro, sem sombra de Perfeito. E inclusive com a participação exemplar do nosso procurador também, doutor Carlos Avelar, que sempre está Obrigado. conosco. Obrigado. Eu realmente ratifico as palavras aqui proferidas pelos excelentes e excelentíssimos desembargadores, pela essa harmonia, a divergência, mas não há rivalidade, digamos, né? A divergência de entendimento, e a Câmara tem sido realmente um exemplo para muitos, né, que assistem, para todos, na verdade, né? É um prazer muito grande oficiar perante esta Câmara e espero permanecer ainda por um bom tempo aqui, juntamente com Vossas Excelências. Doutor Carlos Avelar. Se Deus quiser, muito obrigado às suas palavras e nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão.